Paz do Senhor Jesus, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Quero trazer uma pequena mensagem para o seu coração e para o meu coração nesse dia. Você que tem sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em João 21, versículo 15, que vai falar a respeito da restauração do Simão Pedro. Simão Pedro, conhecemos muito bem quem foi Simão Pedro, mas vamos falar um pouco sobre ele. Diz assim, João 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus: Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe apenas: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer Jesus pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez disse Jesus: Simão Pedro, tu me amas? Ele disse: amo sim, Senhor Jesus, tu sabes que eu te amo. Passagem bastante conhecida, meus irmãos. Eu quero transmitir ela bem devagarzinho, sem pressa. A Bíblia vai dizer que Jesus ele é crucificado, Jesus ele é preso. Conhecemos essa história. Só que na última ceia, a Bíblia Sagrada ela vai dizer que Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negará. Então Jesus estava afirmando que Pedro negaria ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Depois disso, a Bíblia vai dizer que quando Jesus está sendo preso, quando ele é preso, ele está sendo levado, a Bíblia Sagrada vai dizer que estava Pedro no pátio onde Jesus estava sendo preso, e a Bíblia Sagrada vai dizer que uma mulher reconhece Pedro e fala: Pedro, você é um deles, pois tem o jeito deles. A Bíblia vai dizer que Pedro nega Jesus pela primeira vez, dizendo: não conheço esse tal de Jesus. Pela segunda vez vem um homem e fala: Pedro, você tem o jeito dele, então certamente você é um deles. A Bíblia vai dizer que Pedro nega pela segunda vez, dizendo não conhecer Jesus. Pela terceira vez vem outro homem e fala: Pedro, você tem o jeito dele, você é Galileu. Pela terceira vez Pedro vem e nega Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa: nesse pátio tinha uma fogueira que aquecia todos que por ali passavam. No meio do pátio tinha uma fogueira que aqueciam todos que ali passavam. A Bíblia vai dizer que Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, Pedro começa a chorar e vai embora entristecido, chorando de arrependimento. Porque eu acredito uma coisa: não existe arrependimento sem lágrima, não existe arrependimento sem lágrima, sem choro. Então Pedro está se arrependendo aqui com um choro, está se arrependendo com lágrima do ato ao qual ele havia cometido. Depois disso, a Bíblia vai dizer em João, aonde acabamos de ler, João 21, versículo 1, que estava Pedro junto dos discípulos, ele fala: vou pescar. Quando Pedro diz vou pescar, o discípulo que estava com ele fala: vou pescar também. Então vai Pedro e o discípulo pescar novamente, ou seja, Pedro está voltando da velha prática. Pedro está voltando a fazer as coisas que não era para ele fazer, pois Jesus disse que ele seria pescador, mas sim pescador de almas, pescadores de vida. Então Pedro, eu posso ver aqui Pedro voltando a fazer a velha prática depois que Jesus Cristo ele é morto e ressuscitado. A Bíblia vai nos dizer que quando Pedro está pescando, um ser aparece na beira da praia e pede algo para comer. Quando esse ser pede algo para comer, o discípulo vira e fala que não tem nada para comer, não tem alimento para dar para aquele homem, para aquele ser. A Bíblia vai dizer que o ser que está na beira da praia vira e diz: jogue a rede do lado direito do barco, pois apanhará vários peixes, vão pegar diversos peixes. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles jogam a rede e começam a pescar muito peixe. A Bíblia vai dizer que o discípulo amado de Jesus, que é chamado por João, ele vira para Simão Pedro novamente e fala: esse certamente é o mestre, pois as características de fala, ele está correspondendo à mesma fala que o mestre nos diria e que disse lá em Mateus e Marcos na pesca maravilhosa. Então a Bíblia vai dizer que aqui João percebe que é Jesus de Nazaré que está na beira da praia pedindo algo para comer. Pedro, ao perceber que é Jesus, coloca sobre si uma túnica, pois estava nu, e vai em direção à beira da praia. Quando chega na beira da praia, Jesus Cristo estava sobre brasa, um pão e um peixe que poderia alimentar-se. Mas eu quero que você entenda uma coisa: para que Jesus pediu alimento se perto dele sobre brasa tinha pão e tinha peixe? Eu quero que você entenda isso aqui. Eu vou falar bem devagarzinho. A Bíblia vai dizer que Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, conta quantos peixes você conseguiu apanhar. Agora todos nós sabemos de uma coisa: não tinha necessidade de Simão Pedro contar quantos peixes tinha, quanto peixe ele tinha pescado, quanto peixe tinha em sua rede. A Bíblia
Bíblia vai dizer que Pedro começa a contar, só que eu quero conjecturar. Pedro contando peixe por peixe, nervoso, pois Pedro era nervoso. Contando peixe por peixe, 1, 2, 3, 100, 150, 153 peixes. Depois que Pedro acaba de contar quantos peixes tem, a Bíblia diz que Jesus pega o peixe e o pão que estava sobre a brasa e dá na mão de Pedro e fala: Pedro, agora você se alimenta. Quando Pedro está se alimentando, a Bíblia vai dizer que Jesus vira para ele e fala: Pedro, tu me amas, Pedro? A Bíblia diz que Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, eu te amo. A Bíblia diz que Jesus vira para ele e fala: então apacenta as minhas ovelhas. Isso é lindo. Pela segunda vez Jesus vem para ele e fala: Pedro, tu me ama? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus vira para ele: então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus vem a questionar: Pedro, tu me ama? Pedro vira para Jesus e fala: Jesus, tu o sabe. Eu posso conjecturar aqui Pedro de cabeça baixa, chorando e dizendo: Senhor, tu sabe que eu te neguei 3 vezes, mas o Senhor ainda sabe que eu te amo. Senhor, o Senhor sabe que eu pequei contra o céu e contra ti, mas o Senhor sabe que eu ainda te amo. Porque se nós formos estudar a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer que aquele que me negar entre os homens na terra, eu te negarei diante do Pai que está no céu. Mas Jesus, ele quebra esse protocolo dizendo: Pedro, se você me ama e se você está arrependido de verdade, apacenta as minhas ovelhas. Eu posso ver aqui o arrependimento de Pedro gerando milagre para a vida de Pedro. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Enquanto você está questionando só porque Jesus mandou você contar quantos peixes tem, eu posso ver Jesus olhando para você dizendo: você contou quantos peixes tem? Tem quantos peixes, Pedro? Tem 153 peixes, Jesus. Eu posso conjecturar Jesus olhando para Pedro e dizendo: Pedro, a partir de hoje você tem 153 motivos para não voltar a pescar. Oh, meu Deus. A partir de hoje, Pedro, você tem 153 motivos para não voltar a fazer a velha prática. Você tem 153 motivos para não fazer aquilo que não era para ter feito. Você voltou para o mar, embora eu tinha dito que você seria pescador de homem. Então vai contar quantos peixes tem, para seguir de lição, para você não voltar a fazer isso novamente. Eu vejo Pedro como um grande influenciador. A raiva de Satanás na vida de Pedro é que Pedro nega Jesus. A felicidade de Satanás, melhor dizendo, me perdoe, é ver Pedro negar 3 vezes Jesus. Aí o que Jesus faz? Coloca sobre brasa 3 pães e peixe. A Bíblia vai dizer que Jesus alimenta Pedro com aquela fogueira. Sobre brasa tem pão e tem peixe. Eu quero liberar uma palavra para você. O cenário que o diabo usou para envergonhar Pedro 3 vezes é o mesmo cenário que Jesus usou para abençoar a vida de Pedro. Ei, meu filho, às vezes Pedro não estava entendendo porque Jesus estava questionando ele 3 vezes, mas Jesus sabia que o inferno estava vendo que 3 vezes ele negou Jesus, mas 3 vezes ele estava dizendo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Ei, querido, não existe arrependimento sem lágrima, não existe arrependimento sem choro. Você é um grande influenciador, mas se não tiver arrependimento, não segue de nada. Ei, Jesus no início de Mateus 5 vem dizendo: Pedro, você vai ser chamado de Simão. Por quê? Porque é obediente, ouvinte. Em Marcos, Jesus chama Pedro de Ceifa, que significa rochedo. Rochedo é aquela ponta aguda sobre a montanha. Só que lá em João 21, versículo 15, a Bíblia vai dizer que Jesus chama Pedro pelo seu nome. Pedro significa pedra preciosa. Eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Primeiro, Pedro teve que ser ouvinte. Segundo, Pedro teve que ser obediente. Para quê? Para depois Jesus olhar para ele e dizer: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu quero liberar uma palavra para sua vida. Antes de você ser Pedro, você vai ter que ser obediente. Você vai ter que ser ouvinte para depois chegar aonde Deus quer. Ei, querido, entenda uma coisa. Pedro, depois disso, ele foi preso pelo evangelho, ele apanhou pelo evangelho, ele sofreu humilhação pelo evangelho, mas mesmo assim continuou pregando. Sabe por quê? Porque no início de Mateus, Deus deu uma estrutura para ele. Pedro, antes de você se colocar de pé para ensinar, você primeiro vai sentar para ouvir. Entendeu? Pega isso. Deus manda eu te dizer, o mesmo cenário que o diabo usou para te humilhar, para te envergonhar,
vai ser o mesmo cenário que Deus vai usar para te abençoar. Compartilha e divulga esse vídeo em nome de Jesus.